Baeta, além de ser um homem de Deus, não é um pouco pequeno. Além de ser um homem de Deus, é um amigo pessoal. A Melodia me deu alguns privilégios, me deu algumas coisas boas, muitas coisas boas, mas uma delas foi, uma das mais especiais, foi ter conhecido o pastor Davi Baeta. Sua família, a esposa não está aqui hoje, porque ela está lá, na filha de Moça Bonita. Eles também estão no meio de família lá. Mas nós somos muito honrados por ter o pastor Davi aqui. Desde novembro, o pastor Davi não tem mais ido atender os muitos pedidos que ele tem no Brasil inteiro por essa questão de saúde. E quando eu convidei, falei que ele podia ficar bem à vontade, né, se ele não pudesse estar conosco. Ele podia ficar bem à vontade, né, se ele não pudesse estar conosco. Mas ele atendeu com muito carinho, com muito zelo. E nós hoje seremos extremamente abençoados, tenho certeza, pelo meu amigo, meu queridíssimo amigo, pastor Davi Baeta. Por favor, Davi, por gentileza. Vamos ficar de pé para receber o pastor Davi Baeta. Vamos estender as mãos para o pastor Davi. Nossa igreja Filho de Moça Bonita. Quem conhece Filho de Moça Bonita? Apaga a mão, baixa a mão do mundo. Vai. Quem conhece Filho de Moça Bonita? Vai. Ó, tá vendo, pastor? Ali você foi mesmo de lá, não foi? A Nina foi mesmo de lá, né? Isso há quantos anos, Nina? 5 anos. Foi ontem. Simpatizou lá. Né? E aí conheceu o presbítero Lenilton e tal, né? Uma igreja abençoadíssima, qual tive o prazer de estar domingo próximo passado pela manhã. E hoje nós estamos honrados por Davi. Agora estamos as mãos para Davi, pastor Davi. Senhor, obrigado pelo teu céu. Obrigado pela pregação da tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Obrigado por esse homem, Deus. Tem sido um exemplo, como pastor, como marido, mas também como cristão e como amigo. Te exalto pela vida de Davi, peço a tua bênção e teu cuidado. Em nome de Jesus, todos digam. Sente um pouquinho, queridos. Vamos ser honrados pela presença de Deus na vida do pastor Davi Baeta. Queridos, é sempre uma alegria estar com o Níger. Estamos praticamente às sextas-feiras durante o debate na Rede Melodia, estamos juntos lá. E eu sempre falo que eu saio do debate abençoado. E um dos fatores de bênção de Deus é porque tem lá um debatedor que é de Deus. Aliás, todos são. Mas em especial, ficaria Níger, pastor Níger, como um homem de Deus, um homem que abençoa naquilo que fala, na emoção, na intenção. Quando estive aqui há aproximadamente um ano, 2 anos, quase 2 anos, estive aqui recentemente também, em Telão, eu acho, gravei uma mensagem no seu aniversário. Eu me lembro, retornando, né, agora, aproximadamente quase 30 quilos mais magro, por causa da doença, né, do câncer, que vai pouco a pouco aí, causando alguns mal-estares. Mas eu falei a respeito da nossa amizade, carinho. Não conhecia a pastora Sandra, passei a conhecer naquele dia, os filhos também, e essa amizade, esse carinho é extensivo realmente a toda a família, uma família do coração. Senhor Deus os abençoe, os guarde permanentemente. Muito obrigado pela repetição tão boa, tão gostosa. Muito bom rever o Jari, meu colega de seminário, formamos juntos em 1979. Como é que ele é velho, né? Em 1979. Formamos juntos no Seminário do Sul. Domingo passado tivemos um debate família na nossa igreja, foi uma experiência rica. O pastor Níger foi um dos debatedores e logo a seguir tivemos o culto matinal. Ele nos abençoou com uma mensagem riquíssima vindo do coração de Deus. A igreja ficou encantada e falou: pastor, o senhor não pode trazer esse homem aqui todo domingo, não? Eu falei: se vocês continuarem me pagando, tudo bem, eu posso conversar com ele, ver a possibilidade dele vir aqui todos os domingos. Mas abençoou-nos tremendamente. Eu já falei para você lá, Sandra, aliás, não precisava nem falar, os resultados que você viu, vocês presenciaram lá, foi realmente algo impactante. Deus os abençoe
Deus guarde. Deus abençoe. O irmão também que está com uma camisa do Clube de Regatas do Flamengo, estou vendo daqui. Isso é algo que chama atenção em tudo enquanto é lugar. Quanto aos demais, que o Senhor lhes dê uma chance de arrependimento ainda para a sua vida, né? Eu quando atendia no consultório, eu parei de atender por causa da saúde, teve uma senhora que ligou, não tinha nenhuma amizade comigo, mas ela perguntou, doutor, uma psicóloga do doutor, pessoal, então a gente repete aqui, né? Ah, doutor, o senhor atende paciente vascaíno? Aí eu falei, minha senhora, se Deus trabalha com todos os pecadores, ele seria eu a rejeitar atender a senhora. Perdoe-me, irmãos, são torcedores do Senhor. Eu trago um abraço bem grande, bem forte da filha de moço bonito da igreja e reafirmo o que disse no início. Muito obrigado, Nilson, pela excelente recepção por parte de nós, que estão dando toda a cobertura. E tem um irmão aqui que falou, pastor, se for precisar de um helicóptero para ir para cá, a gente providencia. Eu estou na expectativa de repente, quando o barulho começar, aí eu paro de pregar. Vamos combinar assim, se não tiver barulho de helicóptero, eu não paro de pregar. Eu vou pregando. Quando o barulho começar, então eu já começo a parar. Ficou alguma coisa? Eu quero ler um texto. Creio que esse texto há de ser projetado aqui à frente, apenas um versículo. E 2 Samuel, capítulo 18, verso número 33. Deixe-me apenas explicar aqui, com a sua permissão, eu pedi que colocasse uma cadeira aqui, porque eu estou sob efeito de quimioterapia. Às vezes bate um cansaço muito grande e eu preciso sentar para evitar o fator movimentação. Aí eu consigo pregar na minha igreja até o fim. Então, como eu estou em casa, estou numa igreja que eu me sinto literalmente em casa, eu pedi ao pastor Misa que providenciasse uma cadeira. Então, se eu sentar aqui, ninguém assusta, ninguém sai correndo, meu Deus, ele vai morrer e tal. Essa coisa assim, não, simplesmente é para evitar o fator movimento, o fator cansaço e as coisas vão caminhando bem. Vamos falar juntos então na versão que está sendo projetada aqui, o texto de 2 Samuel, capítulo 18, verso número 33. Todos juntos, vamos lá? Então o rei, muito comovido, subiu à sala. Meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho. Deus bendiga, louvado seja o teu nome. Nesse momento de exposição da tua palavra, ó Deus, depois de tanta coisa boa que já ouvimos, eu rogo essa unção em especial para que a tua palavra seja bem entendida, bem ouvida e bastante aquecida nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Há uma palavra de alerta que eu quero trazer a você nesse último dia do Congresso da Família deste ano, do ano de 2013. Aliás, antes de eu entrar no sermão, deixe-me apenas falar algo que eu esqueci. Eu não anotei, deixa eu anotar, seria até bom eu ter esse hábito, né? A idade vai passando. Mas em nome de Jesus, vocês vão ter o tempo que vocês planejaram aqui e vão tê-lo maior ainda para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu não sou muito voltado, eu declaro isso, mas em nome de Jesus, eu os abençoo nesse tempo. E vocês vão glorificar o nome de Deus nesse grande e novo tempo. Pois bem, agora deixe-me entrar em vocês. A gente está falando a respeito, se eu puder ficar aqui, seria interessante. A respeito de uma palavra de alerta. Um chamado, simplesmente um chamado, para que a gente às vezes não caia nessa situação que Davi caiu de acordo com o texto de Samuel, 2 Samuel, capítulo 18, conforme lemos aqui. Eu tenho 33 anos de ministério pastoral. Nós começamos juntos, né, Jair, no seminário em 1976. E o meu pastor José Gomes do Couto, faleceu ano passado, no mês de setembro. O pastor Couto, quase sempre nos meses relativos à família, ele contava uma história. E aquela história me marcava muito. E na ocasião, quando eu ouvi pela primeira vez a história, às vezes as histórias que a gente repete um pouco,
e é importante porque isso vai marcando a vida, a história de vida da gente. Ela me marcou porque eu era solteiro e eu entrei naquela história. Depois eu vou explicar a razão do porquê eu era solteiro. Aliás, eu fiquei muito feliz que a vovó que passou aqui, ela não me viu, passou batida aqui. Eu ia entrar em pânico se ela chegasse perto de mim aqui na hora da apresentação aqui. Mas a história era mais ou menos assim. Um senhor, um pai, né, saiu com o filho e começaram pai e filhos a passear no campo. E num determinado momento o pai sentou-se sob uma árvore e começou a ler um livro e cochilou, simplesmente cochilou. E de repente ele acorda assustado do seu cochilo, ele olha em volta, não vê o filho, ele olha de um lado, olha de outro, não vê o filho, e ele corre um pouco mais à frente, ele não tinha se deparado e viu então ali que havia um precipício ali. E a sua surpresa, o seu filho tinha caído daquele precipício. E lá embaixo estava o corpo estendido do seu filho. Enquanto ele dormia, o seu filho caiu do precipício. E aquele pai chorava. Duas situações. Primeiro, cochilou na hora que não deveria cochilar. Segunda, chorou como decorrência de um cochilo. De não ter feito a coisa que deveria fazer, ou seja, manter a atenção sobre os seus filhos na hora em que deveria manter. Eu, quando olho para esse texto e vejo Davi chorando e clamando e dizendo constantemente: Absalão, Absalão, meu filho, meu filho, meu filho, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, eu estou pensando no choro de Davi. Na verdade, eu não estou pensando necessariamente no choro. Eu estou pensando em algumas razões que levaram Davi àquele choro compulsivo. Porque o texto diz que então o rei, profundamente comovido, uma outra versão da Bíblia diz que o rei se perturbou. A sua mente entrou num estágio de turbulência. A sua mente entrou num estágio onde ele não tinha controle agora sobre as suas emoções, e ele começou a chorar e a chorar profundamente, como está descrito no texto que vocês têm em mãos e têm aqui diante dos olhos. Absalão, meu filho, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Que razões poderiam estar levando Davi a chorar? Seria a morte imediata de Absalão? Seria a morte imediata do seu filho? Durante a exposição, que é de ser breve, eu vou falar um pouquinho do contexto, mas eu gostaria de pensar com você em algumas razões que levaram Davi a um choro compulsivo, a profundamente estar comovido e a Bíblia registrar o que está escrito aqui, e repito, que você tem em mãos. Eu penso que uma primeira razão que levou Davi a chorar profundamente é a lembrança de que entre ele e seus filhos não havia respeito, não havia consideração. Eu conheci uma família, e aquela família tinha uma jovem na ocasião, bonita, e ela se tornou acompanhante noturna, acompanhante de pessoas da cidade, pessoas de classe média, classe alta. Era bonita fisicamente. Na ocasião tinha seus 16, 17 anos aproximadamente. E o seu pai descobriu que ela estava sendo acompanhante de médicos e outros profissionais da cidade. O seu pai a pegou pelos cabelos e a levou para dentro do quarto. Tirou o seu cinto e ia lhe aplicar uma tremenda surra. Só que na hora que ele levantou o cinto para dar a primeira pancada, ela falou: pai, espera um pouquinho. Você pode me bater o quanto você quiser, mas a primeira pancada precisa ser em você. Porque quem levava mulher de vida irregular da nossa casa de praia é você.
A minha mãe, quando viajava, quem trazia pessoas de vida irregular, mulheres da rua para dentro de casa, era você. Você vai bater numa pessoa que é exatamente o seu retrato. O seu retrato. Então, por favor, pai, primeiramente, dê uma pancada bem dada em você. Aí depois você pode bater em mim. Eu imagino que talvez Davi, numa certa ocasião, possa querer ter conversado com Absalão, seu filho, ou com outro filho, filha, sei. Falaram, qual é, pai? Qual é a tua? O cara estava lá na guerra, eu aproveito que ele está na guerra, você vai lá, pega a mulher dele e faz o que faz. Ô pai, você não tem moral para chegar para mim e querer me corrigir, porque o senhor armou uma situação para matar o marido dela, para encobrir a gravidez dela. Você conhece algum caso assim? Conhece alguma história assim? De pessoas que na verdade estão chorando hoje porque não nutriu ou não nutriram a um clima de consideração, um clima de respeito ali entre eles, no seio, no contexto imediato, diríamos assim, da sua própria família. Pessoas que estão chorando porque, na verdade, não podem andar de cabeça erguida dentro de casa. Cabeça erguida dentro de casa. Tem vergonha de encarar os filhos, tem vergonha de encarar a esposa, tem vergonha de encarar o esposo, tem vergonha de encarar os seus. Sabe o que vai acontecer? Futuro. Absalão, meu filho, quem me dera se eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Eu me lembro na cidade, lá onde eu fui pastor, o marido chegou em casa e brincando, ele chegou em casa brincando, literalmente brincando. E chegou para a esposa, olhou para ela e falou: eu descobri tudo que você está fazendo. Ela começou a chorar. Eu ia te confessar. Por favor, não brinquem assim com suas esposas, por favor. Isso pode acarretar um problema sério para você. Mas não havia entre eles. É o que me faz entender esse choro de Davi. Uma primeira razão que me faz entender esse choro de Davi. Não havia entre eles um clima de respeito. Não foi nutrido. Na verdade, a própria história fala isso. A própria história fala isso. Sabe o que estava imediatamente anterior a esse texto da morte de Absalão? É que Absalão usurpou o trono do pai. Quando um filho respeita o pai, ele não tenta usurpar o trono do pai. Ele chamou pessoas do povo e falou: olha, meu pai está fazendo isso, eu vou fazer coisas muito melhores por vocês. E começou a trazer o povo para perto de si. Pastor Níger, eu estava lendo o livro, eu creio que é David Yang-Shu, na época. Ele dizia que a maior tristeza dele é que as maiores traições que ele sofreu foram com pessoas próximas a ele. Que elogiavam, que riam com ele, que comiam com ele, e que por trás estavam armando situações para tirar pessoas da igreja, para armar uma situação até mesmo para tirar da igreja. Nossa, pastor, isso é pronto, olha. Eu já passei por isso também. Não havia entre eles respeito nem consideração. Essa é uma primeira razão. Uma segunda razão que me leva a imaginar porque Davi estava chorando compulsivamente, profundamente comovido. Uma segunda razão é que as coisas do reino eram mais importantes do que as coisas da casa. As coisas do reino eram mais importantes que as coisas da casa. Eu, quando foi descoberto há exatamente 5 anos o primeiro tumor que foi no meu intestino, eu me lembro disso com muita clareza. Eu estava internado no hospital evangélico, na Tijuca, e eu fui visitado por vários pastores. E teve um pastor que foi lá ao meu leito, no quarto onde eu estava internado, e me disse apenas uma coisa.
Ele disse assim: Davi, Deus mandou você parar várias vezes e você não parou. Agora eu tenho que parar por cá. Gente, era uma loucura. Eu era presidente dos pastores batistas do Brasil. Eu rodava o Brasil de alto a baixo pregando em congresso. Eu era presidente do Seminário do Sul, da Junta do Seminário do Sul. Eu morava na cidade de Itaperuna, eu vinha à cidade do Rio de Janeiro, cerca de quase 400 quilômetros, 2, 3 vezes por semana. Eu era presidente da maior convenção batista da América Latina, que era a Convenção Batista Fluminense. E eu fazia tudo ao mesmo tempo, ainda tinha que pregar na igreja. Só que a igreja não é a minha prioridade. A minha prioridade é a minha família. Olha para o seu pastor, a igreja não é a prioridade dele. A prioridade dele é a sua esposa e os seus filhos. Depois vem você. Deus acima de tudo, porque também esse nível de relacionamento aqui entre a gente. Imagine quantas reuniões Davi fez. Imagine quantas reuniões Davi teve que marcar, por exemplo, com seus ministros. Imagine quantas reuniões ele teve que virar noite para traçar ou para tramar as estratégias de guerra. Na verdade, Davi não era rei de Israel. Ele era o imperador. Ele tinha um império à sua disposição. Foi a única vez em toda a história do Antigo Testamento que Israel foi um império. Foi na época de Davi e Salomão. Se manter um reino é difícil. Manter um império é mais difícil ainda. Só que as coisas do império, as coisas do reino, não devem ser mais importantes que as coisas da casa. O relacionamento com a família. E sentar com Absalão, sentar com os outros filhos, com a família, como vou falar daqui a pouco, transmitir coisas tremendas que vêm do coração de Deus. A gente vive uma pressão tremenda, nós temos falado muito isso no debate. Eu penso que alguns de vocês aqui trabalham com metas estabelecidas. Quantos trabalham aqui? Tem que cumprir metas. Não é uma pressão tremenda? Você às vezes chega em casa, louco, você não consegue desligar o seu celular, e você quer ficar com a família, o celular está no bolso, o meu está aqui no bolso, porque foi falta de atenção da minha parte. Ver uma história que não tem nada a ver com isso. Tinha um pastor conhecido meu que ele era detetive, xerife nos Estados Unidos. Ele chegava no gabinete, ele tirava o revólver, colocava na gaveta do gabinete e ia para o púlpito pregar. Mas ele chegou tão atabalhoado naquele dia que o revólver ficou na cintura. Aí ele perguntava assim: quem quiser aceitar Cristo, levanta a mão. Aí aparecia o cabo do revólver. Mas o que se converteu de gente naquela noite, até gente com 40 anos de cristão, pulava e dizia: eu quero, pastor, eu quero, em nome de Jesus. Foi uma noite de avivamento lá na vida da igreja. Mas você que trabalha com estabelecimento de metas, você chega em casa quase que escravo de um celular, escravo de e-mails. Às vezes sua esposa quer conversar com você, e você sabe como que a esposa conversa, você sabe bem como é que essa coisa funciona, você sabe que a mente do homem é sim e não, a da mulher é um pouquinho diferente. Eu chego em casa, eu pergunto para minha esposa: está tudo bem? Ela: está tudo bem, Davi. Graças a Deus eu consegui fazer 3 orçamentos hoje para a gente ver o envidraçamento da varanda. Olha, apareceu um pequeno vazamento do banheiro, a gente precisa cuidar daquele daquele vazamento. Eu descobri agora mais um supermercado aqui perto de casa. Rapaz, o preço está excelente, maravilhoso. Tem uma padaria coladinha ali com esse pequeno supermercado. Eu só queria saber, está sim ou está não? Mas ela tem que contar tudo que vem ali. Tem do homem também, mas não é Caleb, não eu falo para você. Nós somos escravos de metas.
muitas vezes as metas são mais importantes do que as coisas de casa, do que a meta da família, do que a meta de um bom relacionamento familiar. A primeira razão que levou Davi a chorar é porque não havia entre eles e seus familiares um clima de respeito e consideração. A segunda razão que vem ao meu coração, que Davi está chorando, lembrando, é que as coisas do reino foram mais importantes para ele e as coisas da família. E uma terceira e última razão que me leva a imaginar o choro de Davi. Em decorrência dessa segunda que eu terminei de falar, é que não havia tempo. Ele não cultivava tempo para compartilhar coisas importantes na sua vida. Coisas importantes na sua vida. Você já leu Salmo 51? Quando Davi fala, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele tinha cometido pecado com Batseba, tinha adulterado, tinha assassinado. O Salmo 32 fala, quando me mantive calado, o meu interior foi se corroendo, como que carcomidos nos meus ossos, por uma doença má. Salmo 51 ele fala, Deus tem misericórdia de mim. Numa certa altura, ele fala, Senhor, cria em mim coração puro e renova em mim o Espírito reto. Isso é fantástico. Quando Davi fala, cria em mim, ele está usando o mesmo verbo que Moisés usou lá em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus. Criar significa fazer algo novo. Do nada. Era como se Davi estivesse dizendo para Deus, Senhor, eu sou caótico. Tudo que eu fiz revela a minha natureza caótica. Cria em mim, Deus, que o teu Espírito, assim como o teu Espírito pairava sobre o abismo, o teu Espírito paire sobre mim e cria em mim coração puro e renova em mim um espírito de retidão. Ele Davi guardou para si. Eu não tenho nenhum relato bíblico dele se reunindo com a família e contando isso para a família. Relatando isso para a família. Nós fizemos uma experiência muito interessante lá na igreja de Moça Bonita, recentemente, agora no mês de maio. Todas as quartas-feiras nós simulávamos um culto doméstico. O culto da quarta-feira era um culto doméstico. Então nós fazíamos o culto, a igreja participava, mas era um culto onde o esposo tinha a sua parte, a esposa a sua parte, os filhos a sua parte, e cada um compartilhavam ali a palavra do Senhor. Há quanto tempo você não faz um culto no lar? Apesar de eu entender que ter uma vida de integridade no lar tem uma importância muito grande. Tem uma importância muito grande. Mas Davi não nutria tempo, não aproveitava tempo para compartilhamento. Por exemplo, perdão, estou brincando lá na Rede Melodia, se não me engano, estava dizendo que um rapaz entrou no meu consultório com a sua esposa, e então eles estavam com problemas sérios, e eu perguntei então para ele, você quer começar a falar? E quando ele começou a falar, ela pegou a palavra e começou a falar, ele falou, tá vendo, doutor, é assim que acontece, a gente não consegue falar, porque quando eu quero falar, ela fica histórica. Eu falei, histérica? Não, é histórica mesmo, ela lembra de tudo que eu fiz desde a lua de mel e me joga na cara. Ela tem uma memória tremenda, ela lembra de tudo, todos os detalhes. Às vezes é tão importante a gente nutrir um ambiente. Às vezes, não sempre, a gente nutrir um ambiente no qual a gente compartilha
que Deus tem feito por nós. A minha filha agora, ela voltou aos Estados Unidos, passou 15 dias, veio trazer a minha netinha, 6 meses de vida, voltou, chegou lá ontem à tarde. Na quarta-feira, que foi a quarta-feira que eu dirigi o culto doméstico na minha igreja, ela deu um testemunho dizendo que muitas vezes a gente em casa não parava, não lia a Bíblia, não orava, mas ela olhava para a vida da gente. O pai preparando seus sermões. E às vezes passava pelo corredor, simplesmente, ao contrário de chamar para uma conversa de meia hora, eu dava um abraço nela e falei, eu lembro disso, pai. Eu falei, da igreja, eu lembro disso, pai. Ele me dava um abraço. Eu lembrei da mensagem do livro, quantas coisas cabem num abraço. Quantas coisas cabem no telefone. Nós conversamos sobre isso na sexta-feira passada. Quantas pessoas estão amarguradas, sendo corroídas pela culpa e pela vergonha. Quando nós temos um Deus que quer fazer da nossa vida uma vida bendita, uma vida abençoada. Bastante tão somente a gente confessa a Ele os nossos pecados, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Escute, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos lavar dos nossos pecados. Aí imagina você sentar com a sua família na cadeira, olha uma volta aqui, chamar seus filhos e fazer como o Deuteronômio nos diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o nome de Deus. Filhos, vocês vão errar, vocês vão cometer erros. Talvez Davi pudesse olhar para Absalão, pudesse olhar para Aminon já tinha sido assassinado por Absalão. Talvez Aminon não cometesse o ato da relação incestuosa com sua irmã Tamar, e não houvesse acontecido tudo quanto aconteceu naquela família. Você leia a história do rei Davi, até o capítulo 11 do livro de 2 Samuel, você tem as vitórias de Davi. A partir do capítulo 11, quando ele comete o adultério com Batseba, você tem as misérias que se abateram sobre a vida dele. Porque a Bíblia me diz uma coisa: tudo que o homem semear, agora louvado seja Deus, porque algumas coisas vão acontecer na nossa vida mesmo. Vão acontecer. Algumas coisas pesadas que nós fizemos vão acontecer. Mas Davi falou: Senhor, eu louvo porque eu caio nas mãos de um Deus que é graça. Então, quando o Senhor fizer juízo sobre a minha vida, eu sei que eu posso contar com as tuas misericórdias. Imagina Davi falando isso para Absalão. Evitaria o choro, evitaria o pranto, evitaria a dor. Eu gostei muito do hino que vocês cantaram aqui. Eu até, se fosse possível, que um grupo pudesse vir aqui à frente, aquele que no final fala que a minha família será abençoada, meus filhos serão benditos, aquela parte. Eu não posso deixar a minha família acabar assim. Não sei se alguém poderia já estar aqui à frente, ou você tem uma voz tão bonita, eu podia cantar, porque eu e você. Eu queria que nós cantássemos de maneira super suave, bem suave. Ficando de outro motivo, os editores que não quiserem, fiquem à vontade. Vamos olhar de novo para o meu texto. Que o rei se comoveu profundamente. Subiu à sala que estava acima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Não dava mais tempo. Ele cochilou.
ele chorou. Agora, se você não quer cochilar, se você não quer chorar, Deus hoje quer fazer uma coisa tremenda na sua vida. Hoje. Mas Deus não vai fazer aquilo que você não quiser que Ele faça. Eu queria que durante esse momento que nós estivéssemos a cantar, meu filho, meu pastor, em Deus colocou à frente a igreja. Eu queria que nós, durante o momento em que o grupo tivesse cantar, pode cantar, pode provocar a letra. Sabe qual que é, sabe? Eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse. Como está a sua situação hoje? Cochilo, choro, pranto. Ou você tem aproveitado bem os momentos que Deus tem lhe dado para abençoar os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, e para dizer: a minha família não vai acabar assim, como a família de Davi. A minha família não vai acabar como a família de Davi, da maneira como acabou. Mas a minha família vai ser abençoada. A minha família vai ser bendita. Bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos. Davi não pôde dizer isso. Bendita será a tua família, bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos. Deus engrandecerá o seu nome. Agora precisa de uma atitude. Uma atitude. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Olha que coisa linda. Bendita será tua casa. Bendita será a minha casa. Benditos serão teus filhos. E Deus engrandecerá meu nome. Sabe o que você precisa fazer? Tão somente para não chorar como Davi chorou. É fazer uma atitude. De olhar nos olhos da sua esposa, de olhar nos olhos do seu esposo, de olhar nos olhos do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha. De dizer uma palavra que tem peso tremendo. Eu amo você. Eu queria lhe convidar a fazer isso. Eu queria convidar o filho para ir até o pai, Maria de ir até a esposa. Eu quero fazer uma consulta com ela. Pode fazer? Vamos ficar em pé. Eu gostaria que você fosse até o seu filho, sua filha, o abraçasse. O abraçasse. Pode abraçar mesmo. Olha nos olhos. Irmãos, entre si. Abraça-se em nome de Jesus. Mas olha nos olhos, como você nunca olhou. Olha nos olhos, como você nunca olhou, como tem um tempo que alguém da sua família talvez esteja esperando que você faça. Olhe bem nos olhos e diga: eu amo você. Se você desejar pedir perdão, peça agora. Você quer ter uma família abençoada, bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos. Quer ter uma família abençoada, bendita? É hora do perdão, é hora da manifestação da graça. Nós estamos como família de Deus, como povo de Deus. É hora de você tomar uma decisão para não chorar como Davi chorou. Aleluia. Deus está nesse lugar. Você crê que Deus está nesse lugar? Diga aleluia. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.